Quando a gente fala de WB God ou WB Evil, muita gente resume isso de uma forma preguiçosa. O Evil é dano e o God é defesa. Só que essa frase sozinha não explica o porquê isso acontece, nem como isso se traduz na prática dentro do PVP e do PvE. Então vamos destrinchar isso skill por skill. Começando pela forma bestial, que já define bastante coisa. Na versão Evil, a forma bestial concede 2% de crítico, porém mantendo os 80% de defesa normais da skill. Já na versão God, a forma bestial não ganha crítico nenhum, mas a defesa é aumentada de 80% para 120%. Aqui já dá para ver um direcionamento. Evil começa a empilhar crítico desde a passiva, enquanto God empilha a defesa pura. No Rugido do Tigre, a diferença fica ainda mais clara. O Rugido do Tigre Evil concede 30% de vida bônus e ainda reduz a chance de sofrer o crítico em 5% por 6 segundos. Já o Rugido do Tigre God aumenta esse bônus de vida para 40%. E além disso concede 20 de Chi no momento da conjuração. O Evil foca numa mitigação mais situacional contra o crítico, enquanto o God entrega mais vida total e ainda ajuda no gerenciamento do Chi. Indo para o desafio, a separação entre o dano e controle fica escancarada, porque no Evil, ao conjurar o desafio você ganha 35% de crítico a mais por 6 segundos, ou seja, é uma skill pensada para explosão de dano. Já na versão God, o desafio tem tempo de canalização aumentado, porém em compensação ele nunca erra, é menos agressivo, mas é extremamente confiável, principalmente quando errar não é uma opção. Isso conversa diretamente com a Força Divina, porque na versão Evil, a Força Divina concede 5% de crítico por 1 minuto. Porém, existe um detalhe importante, ela sempre vai sobrepor o desafio. Ou seja, você ganha crítico constante, mas perde a possibilidade de manter aquele pico específico da outra skill. Já na versão God, a Força Divina não mexe com o crítico, mas ao invés disso, o bônus de ataque que normalmente seria 40% é aumentado para 50%. Reforçando ainda mais o ataque base da classe. Na Fúria Bestial, o foco volta a ser o Chi e a sobrevivência. No Evil, ao invés de ganhar 6 de Chi por tapa recebido, o WB passa a ganhar 8 de Chi a cada golpe que ele vai levar. Isso acelera muito a rotação das skills. No God, o ganho de Chi continua sendo 6 normais, porém o efeito do buff passa a ser 35 segundos, o que são 20 segundos a mais do que a skill nível 10. Menos explosão e mais consistência ao longo do combate. A diferença de proposta fica gritante no Inspirar. Na versão Evil você ganha 50 mais de Chi e ainda gera 20 pontos de Chi para todos os membros da PT que estiverem próximos de você. É uma skill extremamente voltada para o ritmo de jogo e pressão constante. Já no God, o efeito da Inspirar não muda em valores, mas a duração do buff sobe para 1 hora. Transformando a skill em algo mais utilitário e de longo prazo. Quando a gente chega no desafio do Tigre, a separação entre o PvE e o PvP fica definitiva. No Evil, essa skill só serve para o PvE. No PvP, ela não muda nada que realmente faça diferença. A única alteração é que a skill dura 2 segundos a mais e passa a refletir 100% do dano dos mobs. Ela não funciona contra jogadores. Já no God, o desafio do Tigre funciona no PvP. O que vai funcionar reduzindo o ataque mágico dos alvos em 30% do valor do equipamento. Isso muda completamente o impacto do dano que as classes mágicas vão ter contra você. A presença do Tigre também sofre mudanças importantes. Na versão God, ela tem 33% de chance de paralisar todos os inimigos em um raio de 12 metros por 3 segundos. Já na versão Evil, na descrição diz que há 20% de chance de paralisar por 3 segundos. Porém, na prática isso não acontece. A skill vai stunar, ela não paralisa na versão Evil, o que altera completamente o comportamento do controle em combate. Pera aí, você se esqueceu de beber água hoje? Então, vai lá cara, dá tempo. E já que eu te lembrei de beber água, deixa um like aqui pra mim, se inscreve no canal e deixa um comentário bem legal. E vamos seguir com o conteúdo. Por fim, a Maestria de Machados fecha o pacote de diferenças. No Evil, todos os ataques ganham 2% de chance de crítico adicional.
No God, o bônus de ataque da maestria aumenta de 75% para 100%, reforçando ainda mais o dano base ao invés da aleatoriedade do crítico. No fim das contas, o WB Eivil é sempre focado em dano, crítico e geração de Chi. É o estilo que eu uso há mais de 15 anos jogando de WB, e mesmo sendo um personagem que tanca de forma decente, ele vira um verdadeiro colosso no PVP, com dano explosivo e potencial real de HK, principalmente quando existe uma diferença de equipamento, em especial contra as classes mágicas. Já o WB é feito para quem quer ser essencialmente o tanker do jogo. Você não vai critar como Eivil, mas ganha uma quantidade enorme de recursos defensivos e de controle, equilibrando o PVP e não só diminuindo o dano que você recebe, mas também reduzindo diretamente o dano que o inimigo causa, como no uso do desafio do Tigre. Esse é o verdadeiro motivo pelo qual o WB God e o WB Eivil jogam de formas completamente diferentes, mesmo sendo a mesma classe. Falando especificamente da questão de dano entre os dois cultivos, fica bem claro qual é a proposta de cada um. O WB Eivil é fortemente focado em crítico que você vai dar. Grande parte do dano vem da chance de você critar, da explosão em janelas curtas e da sinergia entre as skills que aumenta o crítico e geração de Chi, fazendo com que o dano varie bastante, mas quando entra muito forte. Cara, Lá é ele. muito forte. Já o WB God trabalha de outra forma. Ele não depende tanto do crítico, mas entrega bastante dano base nas skills. O ataque é mais estável, mais previsível e menos dependente de RNG, vindo principalmente dos bônus diretos de ataque e da consistência das habilidades, mesmo que o pico de dano não seja tão alto quanto o do Eivil. Isso fecha bem a diferença real entre os dois. Eivil vive de explosão em crítico, God vive de dano base, controle e sobrevivência. Agora a pergunta que fica é a seguinte: você já sabia dessas diferenças todas entre o WB God e o Eivil? Ou para você isso sempre foi só aquele papo batido de um dá dano e o outro tanca? Porque quando você olha skill por skill e número por número, dá pra ver que não é só o estilo de jogo, é filosofia de combate completamente diferente. E muita gente escolhe o cultivo sem nunca ter parado para analisar isso de verdade. Então comenta aí, você joga de WB Eivil, WB God ou já mudou de lado alguma vez depois de entender como cada um realmente funciona?